Ele não vencerá. Lá Glória a Jesus, bendito seja teu nome. Louvor abençoado, eu gosto demais desse louvor. Glória a Jesus, aleluia. A nossa missionária que está nos visitando hoje, depois no finalzinho, vai estar orando pela senhora, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou estar pedindo meu esposo para estar ministrando sobre a vida do presbítero Ricardo. Depois eu agradeço o pastor Marco, tá, gente? O pastor Marco pediu para fazer uma sopa de ervilha pro amigo aqui. Eu falei, é para já, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus, bendito seja teu nome. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, ó Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quer suas mãos para cá. Deus Santo. Eterno Deus e bendito Pai, eis aí o teu servo, meu amigo, Senhor da glória, que vai estar ministrando, meu Senhor, nessa noite a tua palavra. Então, meu Senhor, ser com ele, ser com a família dele, meu Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai querido, e que nós venhamos ouvir, Pai, e guardar a palavra, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, continua abençoando o teu servo, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que maravilha poder estar aqui nesse lugar nessa noite, louvando ao Senhor com os irmãos. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida desse casal abençoado, pastor Wellington, a sua esposa, desculpa, pastor, ter esquecido o nome da senhora, Dileuza, né? É o nome de nordestina normal, né? É desse jeito. A minha mãe se chama Ednete. É?
a família. O Nordeste é assim, sempre é escadinha, né? A letra sempre vai. Lá em casa é Ricardo, Rogério, Reginaldo pai, mãe é Ednete, Edjane. E sempre nessa sequência. Quem é nordestino sabe que é assim. Mas é maravilhoso. Eu fico muito grato a Deus por poder estar com os irmãos aqui nessa noite. Que Deus ele continue abençoando a vida de todos. Sei que todos que estão aqui nessa noite tiveram suas atividades durante o dia, estão cansados, ou tem alguma coisa ainda para fazer. Sabe, todos nós fazemos sacrifícios. E pode ter certeza que o seu sacrifício ele não é em vão no Senhor. Todas as vezes em que nós priorizamos as nossas atividades para poder buscar a Deus, Deus ele sempre tem um cuidado de abençoar cada um de nós. Então tenha certeza que Deus ele tem algo especial para você aqui nessa noite. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Marcos, que através dele nós podemos estar aqui nessa noite pregando a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Acho que já está no play. Está correndo uma contagem. Vê aí. Não tá, não. Bem, pastor Marcos. Glória a Deus. Aqui tá. Está a numeração correta. Tá? Tá, não tem numeração não. Não, Tem. tá. Agora Tá, sim, tá aqui. aproximei o dedo, ele foi. Ah, foi. Tá aparecendo? Agora tá. Agora sim. Isso, é porque é vermelhinho, é transparente, quase não vê. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, Glória a Jesus. Bendito é o teu nome. glória a Deus por tudo. Glória a Jesus. O texto que nós acabamos de ler, eu gostaria que você prestasse extrema atenção, que nada venha tirar sua atenção neste momento, de você absorver tudo que Deus tem para você nessa noite. Nós sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito pelo último apóstolo que ainda estava vivo sobre a terra. Para quem talvez não lembre, neste período aqui, todos os apóstolos de Jesus, os 12, todos eles, 11, já estavam mortos. Já haviam sido mortos, perseguidos, por causa do evangelho que eles pregavam, dado pelo Senhor Jesus. E agora aqui no livro de Apocalipse nós vamos ver o último apóstolo, com seus quase 100 anos de idade. Talvez João poderia dizer assim: Senhor, por que ainda eu estou sobre a terra? Meus companheiros já partiram. E diga-se de passagem, quando alguém perde muitas pessoas especiais ao seu redor, chega um momento que essa pessoa também ela começa a desejar também partir. Porque pessoas que foram especiais para ela já partiram, então ela começa a não ter mais vontade de viver. Talvez João está questionando o porquê que ainda estava vivo. Qual era o motivo que ainda fazia com que ele, já quase o velho de 100 anos de idade, continuasse sobre a terra? E o que permanecia, João vivo, era ainda a palavra de Deus, que não havia sido cessado na vida daquele homem. Deus ainda tinha algumas coisas para realizar na vida daquele homem, que ainda não permitia que os seus olhos viessem fechar aqui nessa terra. O texto vai dizer que na época em que João já pregava o evangelho, com os seus quase 100 anos de idade,
Quem operava naquela época era um imperador chamado Domiciliano. Este imperador era chamado o segundo Nero daquela época. Este homem, uma certa feita, pegou João e jogou ele dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E nada lhe aconteceu, nenhum arranhão lhe aconteceu. Ele foi jogado daquele caldeirão de azeite como uma forma de que o imperador pudesse fazer com que uma grande multidão que assistia ver os cristãos sendo mortos ali na arena do Coliseu. Então ele pega João e joga como quem diz o seguinte: vamos ver se realmente o teu Deus pode te livrar. E nada aconteceu com João, porque Deus ainda tinha algo para fazer na vida daquele homem. Tem coisas que acontecem na nossa vida e que a gente acredita que já é o fim. Só que só Deus conhece o nosso fim. E com certeza não está na mão do diabo, mas a nossa vida está na mão de Deus, que é Criador dos céus e também da terra. A Bíblia vai dizer então que João ele é pego e levado para uma ilha chamada a Ilha de Patmos. Normalmente essa ilha era uma ilha onde eram colocados os piores criminosos que existia naquela época. Eles eram colocados ali para poder trabalhar, eles quebrarem pedras, fazer os piores tipos de trabalho para poder enviar através dos navios, para poder construir monumentos em nome dos imperadores, construir pedra para poder edificar as estradas. Aqueles homens eram lançados para aquela ilha. E João foi enviado para aquela ilha também, como um homem perigoso. Eu fico perguntando, como é que pode um homem de quase 100 anos de idade ser perigoso? Mas João não era perigoso pelo fato dele ser um grande assassino ou alguém perigoso porque brigava, não. João era perigoso porque quando ele abria a boca, o inferno não conseguia segurar aquele homem, porque na vida daquele homem estava o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos com a presença de Deus, o que nos torna perigoso não é para o homem, mas é para o reino espiritual. A sua vida, só que você está aqui nessa noite, o diabo ele está furioso com a minha e com a tua vida, e ele já está preparando as artimanhas para poder destruir a nossa vida. Mas maior é o que está comigo e com você para nos garantir a vitória e para nos garantir que nada vai nos atingir, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Amém? Glória! Aleluia! Então, queridos, a Bíblia vai dizer que João, lá na ilha de Patmos, ele recebe revelações dadas pelo Senhor Jesus. E nessas revelações, a Bíblia vai dizer, a partir do capítulo de número 2, Jesus ele diz para João para que anuncie para 7 igrejas daquela época, trazendo para cada uma delas uma revelação de como eles deveriam se comportar diante da adversidade que já estavam acontecendo, as perseguições, e sobre as falsas doutrinas que já estavam surgindo naquela época, trazendo confusões para os novos convertidos que iam se convertendo ao Evangelho. Então João começa no capítulo de número 2, trazendo uma revelação para as 7 igrejas. A primeira igreja nós vamos ver que é a igreja de Éfeso, aonde o Senhor vai fazer alguma advertência, que aquela igreja era uma igreja fiel, mas já estava se apartando do primeiro amor, estava se desviando das primeiras coisas, das primeiras obras. Nós vamos ver que no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, o Senhor alertando a João que anuncie para a igreja de Éfeso que eles voltem ao primeiro amor. E é interessante, querido, que todos nós, quando aceitamos Jesus, é normal, nós estamos naquela euforia, naquele amor, desejo de sempre estar na casa de Deus, desejo de sempre estar fazendo as coisas de Deus. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, as lutas vão vindo, os desafios vão acontecendo, é natural haver um desgaste na nossa vida. É impossível qualquer ser humano permanecer 100%
fiel, porque os dias vão acontecendo, as lutas vão vindo, algumas cicatrizes e decepções vão acontecendo. Só que o Senhor estava trazendo através de João para aquela igreja que o Senhor é aquele que faz com que a igreja volte ao primeiro amor, que eles voltassem para o caminho, porque Jesus podia ressuscitar o amor que estava se esfriando no coração deles. E eu digo para cada um nessa noite, querido, se alguém aqui está com seu amor frio na presença de Deus, Deus te trouxe aqui para poder renovar, para poder te colocar de pé novamente e fazer as promessas dele acontecerem na sua vida, em nome de Jesus. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Essa igreja é interessante, porque o Senhor Jesus vai dizer: você é a igreja fraca, é a igreja fraquinha, é a igreja de pouco recurso, é a igreja que não tem muita riqueza. Mas eu digo uma coisa para vocês: vocês não têm riqueza monetariamente falando, mas vocês são ricos. Olha que interessante, eles não tinham muito dinheiro, o recurso que era enviado para eles era muito pouco, mas o Senhor sabia da fidelidade daqueles, porque eles não estavam presos à riqueza, porque o dinheiro não era o apego deles, mas o Senhor sabia que a fortaleza deles era confiar em Deus. E eu digo para você nessa noite, querido, que a tua fortaleza não esteja na roupa que você veste, no dinheiro que você pode ter na conta, no carro que você dirige, mas que a tua força esteja no Senhor, que é a tua fortaleza. É Ele que te sustenta, é Ele que te dá as coisas para você permanecer vivo. Glória a Deus. Aleluia. Porque se nós fôssemos depender do dinheiro, do ouro, da prata, nós não estaríamos mais aqui, nós já estaríamos mortos. Mas se tudo que nós temos é providência de Deus, veja o que nós estamos passando, a crise que nós estamos passando, mas o Senhor tem sido fiel com a sua igreja, o Senhor tem ajudado a sua igreja. Se você come, se você veste, se você respira, se você está com a sua família, agradeça a Deus, porque a riqueza não vem do homem, mas vem do Senhor que te fortalece. Glórias ao Senhor. A terceira igreja que o Senhor vai falar é a igreja de Pérgamo. Essa igreja, o Senhor faz uma advertência muito importante para essa igreja, dizendo para eles: vocês precisam se arrepender, vocês precisam largar. Por quê? Eles estavam começando a entrar nessa igreja de Pérgamo as doutrinas pagãs lá do tempo de Balaão, aonde Baraque tinha por costume fazer sacrifícios humanos. E agora entra no meio dessa igreja aqui de Pérgamo essa doutrina, dizendo para eles: olha, nós precisamos sacrificar, nós precisamos voltar aos rituais pagãos, para que Deus ele venha nos atender. E Jesus fala para eles através de João: ó, não entra por esse caminho, não volte às práticas do passado, não volte a fazer aliança com Balaão, com Baraque. O que é isso? Fazer aliança com Satanás, voltar atrás, esquecer as doutrinas de Deus e fazer acordo com o pecado, com o mal, com aquilo que traz separação de Deus com a sua igreja. Era isso que aquela doutrina queria fazer com que as pessoas se tornassem sensíveis à presença de Deus. E diga-se em passagem, querido, quantas igrejas hoje que dizem ser de Deus, mas estão distantes e feitos aliança com o paganismo, feito aliança com o pecado, feito aliança com o mal, e Deus dizendo: eu estou vindo sobre vós e tirarei de vós a minha presença e eu mostrarei quem é vocês. Só que graças a Deus que o Espírito Santo da verdade ainda está no nosso meio, e é por isso que nós adoramos Ele, porque Ele é aquele que fortalece a igreja na verdade, e a verdade vos libertará, e essa verdade se chama Jesus Cristo. Glória, aleluia. Oh, glória. Aleluia. A quinta igreja, queridos, a quarta igreja, na verdade, chamada a igreja de Tiatira,
a Bíblia vai dizer que essa igreja também estava... Olha o que essa igreja vai fazer. Ela vai colocar dentro da sua igreja práticas satanistas, diabólicas. Uma igreja que era de Deus, mas agora abandona as práticas do Senhor para fazer aquilo que agrada ao homem e não agrada a Deus. Porque há muitas igrejas que preferem agradar o homem do que agradar a Deus. E em nome de agradar o homem, as pessoas abandonam a palavra e se preocupam com o que o homem acha. Sabe como é que é essa doutrina? É quando alguém tem dentro da igreja uma pessoa que dá o dízimo, uma oferta alta, e ela sabe que aquela pessoa está numa prática errada e ela não quer bater contra aquilo, porque ela sabe que se ela bater naquilo, vai espantar aquela pessoa. E Deus dizendo, eu tenho algo contra vocês. E se vocês não se arrependerem e voltarem para as práticas da verdade, eu irei retirar o meu espírito no meio de vós. Há muitas igrejas que estão por aí abarrotadas, mas Deus não está mais no meio delas. Entraram em uma morte espiritual, num automático. Você viu? O automático, ela faz tudo por costume, não é nada mais inspirado por Deus. Só que nessa noite eu louvo a Deus, porque ainda tem lugares como esse, que pode não ter muito recurso e não ter muitas pessoas, mas preza pela palavra de Deus. E você, querido, continue firme, porque Deus, Ele é contigo. Você não precisa abrir mão da palavra, você não precisa abrir mão da verdade, porque quem liberta e quem providencia o que você precisa é Deus, é Ele que te sustenta para você permanecer de pé. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pular, querido, porque o tempo não nos ajuda. A Bíblia vai dizer, no versículo que nós lemos, no capítulo de número 3, a igreja de número 6, chamada a igreja de Filadélfia. Essa igreja é chamada pelo Senhor Jesus da igreja mais fraca das 7 igrejas. A Esmina era a igreja mais pobre. Filadélfia era a igreja mais fraca. Só que é interessante que o Senhor, Ele vai começar dizendo o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve e diz: o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha para cá. A igreja de Filadélfia estava sendo perseguida pelos judeus daquela época, que é dizer o seguinte: ó, nós somos o povo de Deus eleito, e vocês cristãos são uma seita que se levantou e que acha que são de Deus, mas não são. Só que Jesus deixa bem claro aqui, no versículo de número 9, dizendo o seguinte: e eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Aqueles religiosos que acham que o tempo que tem na igreja faz deles espirituais mais do que estão chegando agora. Dizendo que quem tem mais tempo de igreja, né, é igual o trabalho, né? Tem um ditado que diz que tempo de casa tem algumas regalias, né? E é interessante que nesse texto, o tema dessa campanha que nós lemos, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo para essa igreja mais fraca, a mais fraquinha, Ele dizendo bem claro: olha, eu conheço vocês, e eu sei que vocês têm pouca força, mas não negaste o meu nome. Ser fraco não significa ser covarde. Ser fraco não significa ser medroso. Ser fraco não significa ficar em cima do muro. Ser fraco
fraco não significa alguém indeciso. Ser fraco é alguém que reconhece a sua posição, mas diz: eu não nego o nome do Senhor que me salvou. Eu não abro mão do Deus que me libertou. Eu não abro mão porque eu sei em quem eu tenho crido. Você que está aqui nessa noite, você não está aqui por causa dos pastores, não está aqui por causa de mim. Você está por causa daquele que te salvou, por causa daquele que derramou sangue sobre a sua vida. Você não está aqui por causa do homem, mas está aqui por causa de Deus. É Ele que te liberta, é Ele que te cura, é Ele que faz com que o inferno bata retirada contra a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante, querido, que quando Jesus diz para eles: olha, eu coloquei diante de vocês uma porta. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Vocês estão cercados de inimigos. Talvez vocês estão em um momento em que vocês não vê saída, mas de onde menos se espera, eu sou o que abre portas. Vocês podem estar cercados em toda a atmosfera, em todos os cenários que você tentar sair, não vê saída. Se você está vivendo momentos de porta fechada, Deus está dizendo: eu sou aquele que abre caminho aonde não tem esperança. Eu sou aquele que abre oportunidade aonde não tem oportunidade. Aquela igreja estava sendo perseguida, aqueles irmãos estavam com as suas fés sendo abaladas por causa do constante perigo de morte. Só que o Senhor Jesus disse para ele: ó, não desanime, porque eu continuo no controle de todas as coisas. Nosso cenário hoje é diferente. Nós precisamos entender que o cenário que eles viviam naquela época era constante ameaça de morte. Porque naquela época ser considerado cristão, em alguns países até hoje, significa até pena de morte. Então quando os cristãos recebem aquela palavra dizendo para eles: ó, o Senhor Jesus continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da sua vida. Se o diabo está te cercando, você não vê saída. Se os teus inimigos estão pensando que estão prevalecendo contra a sua vida, aí está o teu Senhor, que na mão dele está a chave. E quem tem a chave é quem tem a garantia de abrir a porta. E quem tem a porta tem a garantia de fechar quando ele quer. Ele abre quando ele quer e ele fecha quando ele quer. Pode o homem achar que tem o controle de todas as coisas, mas o Deus que eu e você servimos, Ele está dizendo: eu tenho a chave, eu controlo todas as coisas, eu não perdi o controle da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você pode estar vivendo algum cenário da sua vida que você já viu que não tem mais chance. Na vida de um filho, na vida do esposo, na saúde. Alguém que você anda, que você julga que não tem mais jeito, e as portas não se abrem. Você tenta, recurso humano não vem. Só que o meu e o teu Jesus nos diz: eu ainda tenho a chave das Glória a portas. Deus. Eu ainda tenho a chave das portas. E diga-se de passagem, quem tem a chave só entra quem ele quer. Aleluia. Quem está do lado de fora pode bater, pode ameaçar que vai quebrar, mas só abre quem tem a chave. Aleluia, Jesus. E ele está dizendo: nas minhas mãos, ou seja, eu tenho um domínio da chave. E quando menos se espera, quando parece tudo está perdido, eu venho e abro a porta. E a você diz assim: mas eu nem vi a porta aqui. É dizendo: eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou um Deus que abre porta em meio à parede, para que ninguém veja. Dou livramento e ninguém entende. Fecho sepultura e ninguém percebe. Eu sou um Deus que abre porta. Eu sou um Deus que respondo com fogo.
É o milagre das portas que Deus está abrindo para você. Entra por ela, porque a chave está na mão dele. Quem acredita, adora a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus, porque essa noite Deus, ele vai abrir o que está fechado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome notícia. Uma igreja fraca. E é muito triste quando nós encontramos alguém no nosso meio que diz assim: ó, eu sou muito bom, eu sou bom demais. Quando eu pego o microfone, o negócio muda. Eu já vi pessoas dizendo assim: ó, quando fulano pega no microfone, pastor Edson, o negócio muda, o culto muda. E eu digo: coitado, eu me sinto tão fraco. Quando eu acho que eu estou forte, eu estou fraco. Mas a minha força não vem de mim. A minha força vem do meu Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Tu acha que é só você que pensa em desistir? Tu acha que é só você que levanta às vezes pela manhã e diz: Senhor, hoje eu não estou querendo ser crente não. Hoje eu não estou bem não. Vou dar um tempo, vou dar algumas coisas. Tá bom não. Tu acha que é só tu que pensa? Tu acha que a gente também não pensa? Só que quando a gente pensa isso, o Senhor vem e diz: tu está precisando de portas abertas. Tu está precisando de portas abertas. E eu digo, querido, só quem já teve portas abertas, que nunca imaginou que se abriria, sabe o que é isso. Quantas vezes eu já preguei e eu não tinha vontade nenhuma de estar pregando, e Deus dizendo: prega, porque enquanto você prega, eu estou moldando a tua vida. Enquanto você mal, não estou com vontade de ir lá, não estou com vontade de jejua, vai para a igreja, se consagra, porque a tua força, ela vem do Senhor, e conforme tu vai buscando, Ele vai te moldando. O Senhor sabia a força que aquela igreja tinha, que era fraca, mas eles eram fiel. Você pode não ser forte, mas ser fiel também não dá. Tudo que o Senhor ele quer de nós é que nós sejamos fiéis a Ele. Você pode ser fraco, como eu já disse, fraco não é errado. O errado é ser frouxo, covarde. Você pode ser fraco, mas se você tiver coragem de persistir, a força do Senhor virá sobre a tua vida. Os reinos de Satanás se fortaleciam para tentar derrubar essa igreja. Tentava de todas as maneiras apagar o brilho que aquela igreja tinha. Só que o Senhor dizia: vai ventar, vai assoprar, vai fazer o que quiser, mas eu estou com essa igreja, eu estou com esse povo. Foi eu que abri essas portas. Podem falar o que quiserem, podem dar data de fechamento, mas sou eu que abri. Eu sustento, eu capacito, sou eu que estou no meio da igreja. Enquanto ele estiver no meio, não tem palavra de maldição, não tem doutrina do inferno, não tem nada do inferno que venha tentar combater a igreja de Cristo, porque essa porta, quem abriu foi Ele, e se Ele abriu, ninguém fecha. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos acreditar no Senhor, que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Glória a Deus. Se você já esqueceu que Ele tem o controle de todas as coisas, deixa eu contar uma historinha aqui rapidinho para você. A Bíblia diz que no reinado do rei Ezequias, o rei Ezequias estava sendo ameaçado pelo rei chamado Senaqueribe. E este rei era um grande rei temido por todas as outras nações, porque ele tinha o costume de dizer o seguinte: ó, não precisa guerrear, larga a coroa, larga o trono, sai fora, quando a gente chegar não vai ter guerra, ninguém vai correr atrás de você, a gente só quer entrar. E ele
fazia esse tipo de ameaça. Os povos que conhecia Senaqueribe largava tudo, saía, não queria combater, porque sabia que aquele rei, ele era temível, ele era destruidor. Só que Senaqueribe não sabia que a ameaça que ele estava fazendo não é contra o rei Ezequias, mas era contra o Deus de Ezequias. E diga-se de passagem, querido, Deus, ele jamais corre de uma guerra pelo filho seu. Se alguém tentar se levantar contra os ungidos do Senhor, o próprio Deus irá à frente do seu povo. Eu sou de uma época em que, talvez muitos aqui não tenham vivido, mas que dizia assim, ó, mexer com o crente é caçar confusão com a morte. Porque mexer com o crente santificado, firme na presença do Senhor, era um perigo muito grande, as pessoas tinham medo. E Senaqueribe mexeu com o Deus de Ezequias, e Ezequias vai orar a Deus e apresentar a afronta de Senaqueribe, e Deus diz, ó, fica tranquilo, porque eu estou no meio e na frente de vocês. Se Deus disse que está na frente, querido, fica tranquilo, faz somente o que o Senhor te ordenar. Quando a Bíblia diz que o rei Senaqueribe montou a sua guarda de mais de 150 mil soldados, a Bíblia diz que ele treinando os seus soldados durante a noite, e foram dormir porque no outro dia eles iriam combater o exército de Judá, que era muito menor a quantidade de soldados. Mas a Bíblia diz que enquanto os soldados dormiam, o anjo do Senhor passou no meio do arraial e matou mais de 150 por causa do povo fiel a Deus. Deus ainda faz justiça pelo seu povo. E se Ele diz para você, confia em mim, o diabo não tem poder contra a sua vida, nem contra a sua casa. A sua família está blindada pela presença do Senhor. Você que veio buscar aqui nessa noite por alguém que está na sua casa, que às vezes você mesmo não dá credibilidade que essa pessoa possa mudar, Deus está dizendo, confia, porque eu estou abrindo uma porta nessa noite para a sua vida. Essa igreja, querido, durou. E o próprio João fez parte dela. A igreja fraca, mas a igreja fiel. Você pode não ser reconhecido, porque hoje o homem dá muita credibilidade pelo nome, pela posição, do que faz, do que deixa de fazer. Mas Deus não se pressiona com o talento do homem. Deus, ele procura fiéis. Não se preocupe se talvez você não prega, não canta. Deus quer saber se você é fiel. Se você é fiel para Ele, vale tudo. É verdade. Eu sempre aprendi isso na minha vida e vou levar, se Deus quiser, até o fim dela, até Jesus voltar. Não vale o quanto eu prego. O que vale é a minha fidelidade quando eu largo o microfone e vou lá para minha casa. É verdade. Quem é nós? Quem somos nós quando saímos daqui? É isso que Deus quer saber. É isso que Deus importa. Essa igreja, ela era fraca pelas outras, considerada mais fraquinha, mas pensa numa igreja que fazia diferença no tempo dela. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós venhamos fazer a diferença com a pouca força que nós temos. Aonde você for, aonde você chegar, abra a sua boca e seja uma ferramenta de Deus. Abra a sua boca e seja a trombeta de Deus. Fale o que o Senhor tem feito na sua vida, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Quando esses discípulos chegavam em qualquer aldeia, cidade, não importava quem estava ali, se era grande, se era pequeno, se era bruxo, se era feiticeiro, se era macumbeiro, não importava. Ele chegava e dizia: cheguei em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o povo dizia: quem é esse? Esse é aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Como assim? Ressuscitou. O que eu prego, ele ressuscitou. Eu nunca vi nenhum homem ressuscitar, mas esse ressuscitou ao terceiro dia. Está diante de Deus e vai voltar. E se você não vier para Ele, tu vai ficar por aí. E o povo via. Não tinha muita oratória, não sabiam falar bem, mas o Espírito Santo se responsabilizava em fazer. Glória a Deus.
O que não pode faltar em nossa vida, querido, é a presença de Deus. Aleluia. Verdade. Não adianta nós vivemos o melhor dessa terra, comemos o melhor dessa terra, vestimos o melhor dessa terra, mas se Deus não está na nossa vida, não adianta de nada. Que nós possamos sair daqui com essa mentalidade, entendendo que todas as portas de Deus podem se abrir na nossa vida, todas, mas Ele quer mais saber da tua fidelidade. Você pode dizer, Senhor, mas eu sou fraquinho, e Ele vai dizer, eu conheço as tuas forças, eu sei que você é fraco, mas a minha força se fortalece nas tuas fraquezas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nunca deixe alguém colocar na tua cabeça que você é o grande, que você é o poderoso, que não existe ninguém mais forte que você. Não, você é fraco, eu sou fraco, nós somos pequenos. Nós dependemos da misericórdia do nosso Senhor. Até quando nós estamos sentados nesse banco aí, sentado, é a misericórdia do Senhor. Você acordou respirando hoje pelos seus próprios organismos, seus próprios com o corpo mesmo, é por causa que Deus, Ele fez um milagre na sua vida. Quantas pessoas nem acordou hoje, e quem acordou talvez está no aparelho, e Deus dizendo, a minha porta está aberta na tua vida. Obrigada, Jesus. As portas do inferno não irão prevalecer. Estão perseguindo a igreja, mas o Senhor está no controle dessa igreja. Aleluia. Não deixe que ninguém tire de você aquilo que te permanece de pé, Aleluia. que é a presença de Deus na tua vida. Se você entrou aqui nessa noite fraco, se sentindo desanimado, Deus nessa noite manda dizer para você, receba o renovo da parte dele. Seja nessa noite tocado pela presença do Espírito Santo, que você saia daqui com a sua vida renovada e com a certeza que da mesma maneira que você veio, você não vai sair, porque as portas do Senhor estão abertas para a sua vida. E quem acredita nisso, aplauda o Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória! Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, palavra maravilhosa para nossas vidas, né? Então não desanime, continue na perseverança em nome de Jesus. Eu estou convidando a minha irmã para estar aqui na frente para a gente fazer uma oração pela vida da senhora, tá?